Nós estamos estudando a palavra de Deus em Ruth e vamos hoje para Ruth capítulo 2. Vamos falar sobre o homem de Deus. Um homem de Deus sempre é usado por Deus. Um homem de Deus sempre é usado por Deus. As mulheres, as irmãs aqui, sintam-se incluídas, tá bom? No termo um homem de Deus. Aliás, homem é um termo usado na palavra de Deus, não só para o gênero mesmo homem, mas também para as mulheres. E é bem curioso, porque em 1 Pedro capítulo 3, versículos 3, quando ele está falando das mulheres, ele fala que as mulheres, elas têm uma beleza, e a beleza exterior, é claro que elas têm, mas não devem se preocupar excessivamente com isso. Mas as mulheres precisam cuidar com o homem interior do coração. Está falando das mulheres e falando do homem interior do coração, que é um ser que todos temos, todos os crentes têm, o homem interior do coração que nos transforma cada vez mais à imagem de Cristo Jesus. O Espírito Santo dentro de nós, Cristo Jesus. Então as mulheres sintam-se incluídas nesse termo, um homem de Deus, tá bom? Embora eu vá sempre falar o homem de Deus. Então o homem de Deus sempre é usado por Deus. Quem é o homem de Deus no capítulo 2? Boaz. Boaz mostrou-se ser um homem de Deus. Ele faz a figura aqui de Cristo Jesus, que se identificou conosco e nos resgatou. Então Boaz se identifica com Noemi, que é a parente dele, e ele resgata, ou pelo menos aqui está num processo de resgate da Noemi, a sogra de Ruth. Então o livro tem o nome de Ruth, mas nós sabemos que a particularidade mesmo desse livro está na pessoa de Noemi. Noemi precisa ser resgatada, ela é do povo de Israel. A Ruth é uma moabita que acaba indo com Noemi e recebe as bênçãos do povo de Deus. Assim também como aqueles que não eram povo, como nós, fomos abençoados e tornamos-nos povo de Deus. E o povo de Israel ainda vai voltar em cena e vai trazer muitos outros gentios também para esse aprisco, não é? Do rebanho de Jesus Cristo. Então é um livro maravilhoso, é um livro bem complexo também, mas a gente vai tentando simplificar, não o livro, né? Mas as palavras, para a gente poder entender o que Deus quer nos ensinar no livro de Ruth. Então Ruth, capítulo 2, um homem de Deus sempre é usado por Deus. O que nós vamos ver, claro que não tudo agora, né? Nesse capítulo é que Boaz, o homem de Deus, ele estava atento ao bem-estar de Ruth. Estava de olho no bem-estar dela. Também Boaz, o homem de Deus, estava retribuindo o favor a Noemi, a sogra de Ruth. E o homem de Deus, Boaz, estava sendo usado por Deus para um plano além dele mesmo. Como nós estamos sendo usados por Deus, mas nós nem temos a ideia da dimensão que é o nosso trabalho. Nós nem temos ideia o que Deus está fazendo nas nossas vidas. Nós vamos saber disso na eternidade, provavelmente. Muitas coisas que você fez aqui na terra não são reveladas agora como uma premiação para você. E também você não sabe todas as pessoas que você já tocou, espiritualmente falando. Mas Deus vai mostrar um dia para você, provavelmente, como a sua vida alcançou uma abrangência, algo muito mais amplo do que o seu mundinho que você pensa que vive. Deus é maravilhoso, não é? Então nós vamos ver o capítulo 2, a partir do versículo 1.
Um homem de Deus com recursos. Nós vamos ver aqui um homem de Deus com recursos pode ser muito útil na obra de Deus. Vamos ler o versículo 1. Alguém pode ler? Noemi tinha um parente de seu marido, dono de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Estudei várias coisas e esqueci de ver o significado do nome Boaz. Alguém pode me dar o significado? Se alguém achar, pode dar o significado do nome Boaz. Eu me esqueci, né, do significado dele. Mas Boaz era um homem rico. Boaz era parente de Elimeleque. E o Elimeleque era o marido de Noemi. Havia morrido, não é? Achou, pastor? Força. Boaz acabou se tornando a força, né, de Noemi. Esse homem rico, ele pode ser grandemente usado por Deus para o resgate das propriedades de Noemi. E também vai acabar abençoando a Ruth, a nora dela. Meus irmãos, os recursos não devem ser desprezados por nós. Pessoas com recursos financeiros, materiais, elas podem ser grandemente usadas por Deus. Nós precisamos tomar muito cuidado para não falar mal de rico. Não é porque eles podem fazer algo contra nós. É que eles podem deixar de fazer coisas boas para nós. Há um regime político que mete o pau nos ricos, mas depende dos ricos para sobreviver. Então nós precisamos saber que Deus não está medindo a espiritualidade de alguém pela classe social. Há ricos que são bênção nas mãos de Deus. E há pobres que atrapalham muito na obra de Deus. Como há pobres piedosos e há ricos também longe de Deus. Então não é a classe social o que determina, o que mede a espiritualidade de alguém. Por isso o apóstolo Paulo fala para Timóteo, porque Timóteo pastoreava a igreja mais rica que houve, que era a igreja de Éfeso. Hoje foi lido alguma coisa de Éfeso, né? Efésios capítulo 1. Por exemplo, a igreja mais pobre que havia era a igreja de Macedônia, da região de Macedônia. Por exemplo, Filipos era em Macedônia. Já a igreja de Éfeso era uma igreja muito rica, a ponto do apóstolo Paulo falar para as mulheres dar uma maneirada. Vocês estão comprando roupa muito cara. Vocês estão fazendo uns penteados muito caros. Então vocês precisam dar uma maneirada, não precisa gastar tanto dinheiro assim. E elas tinham, né? E também Paulo fala para Timóteo exortar os ricos do presente século, ali em Éfeso, que eles poderiam ser bênção nas mãos de Deus, que eles poderiam ser generosos de boas obras e acumularem tesouros no céu. Fazendo coisas aqui na terra com o dinheiro deles, eles poderiam acumular dividendos, bênçãos lá no céu. Então nós devemos também ter esse trato para com as pessoas de posse. Não bajuladores de rico, Deus não se agrada, mas também não precisa ficar desprezando, porque Deus pode usar grandemente as pessoas ricas, como Boaz, um homem de muitas propriedades. Versículo 2, alguém pode ler? Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo, e apanharei espigas atrás daquele que o favoreceu. Ela lhe disse: vai, minha filha. Vai, minha filha, vai, porque a gente não tem café da manhã. Vai lá buscar uns trigos para a gente dar uma tostadinha aqui, uma amassadinha, a gente faz um bolo, um pão e vamos vivendo assim. E aí foi Ruth. Ela foi direto para a fazenda de Boaz? Não.
Ela não tinha a mínima ideia de qual era a fazenda lá. Ela simplesmente ia andar. Era o começo da cega, era o começo da colheita de trigo. Então, quando você lê na Bíblia espiga, nunca pense em milho, tá? Eu sei que é uma tendência nós pensar em milho, mas milho só veio muito depois, foi descoberto pelos índios norte-americanos. Quando fala espiga, é de cevada ou trigo. Cevada para os pobres, mais barato cevada. Trigo já era para as pessoas que tinham mais posse. E vai Ruth numa dessas plantações, né? Aí emendava uma fazenda na outra, provavelmente, com toda certeza, aliás. E ela ia apanhando espigas atrás daquele que a favorecesse. O que quer dizer isso? Aquelas pessoas, aqueles fazendeiros que estavam cumprindo a lei de Deus, porque eles estão na terra de Deus, supõe-se que eles estão obedecendo a lei de Deus. Então, se tiver fazendeiros assim, então vai ter muita coisa para a gente comer, porque vai sobrar muitas espigas no chão, vão cair muitas espigas no chão. O versículo... vamos, antes de ler o versículo 3, eu gostaria que projetasse aqui, ou lessem, duas pessoas podem ler, Levítico 19, 9 e 10. Levítico 19, 9 e 10. E também Deuteronômio 24, 19. Para você entender, Deuteronômio 24, 19. Para você entender essa dinâmica da cega, da colheita, e como Deus planejou uma maneira de dar um equilíbrio social, para ninguém passar fome, numa época em que havia os trabalhadores, mas mesmo aqueles que não eram os trabalhadores da colheita, que por alguma eventualidade, por exemplo, a mãe está doente, tem que cuidar da mãe, eu não posso sair para trabalhar, tem que ficar em casa, mas precisa trazer comida para casa. Como é que faz isso? Como é que faz? Ou uma pessoa, um estrangeiro, que estivesse ali naquela terra procurando oportunidades para a vida, mas até que ele encontrasse uma oportunidade, como que Deus sustentaria essa pessoa? Ou também para crianças ou jovens órfãos que no momento da vida está passando aí essa fragilidade por não ter alguém para cuidar delas. Então Deus proporcionou uma maneira de suprir para essas pessoas. Levítico, alguém pode ler? Quando também chegares à messe da tua terra, o campo do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua messe. Então Deus falou que as beiradas, as bordas, as beiradas, deixa ali, não colha. Não vai ficar mais pobre por isso. E também lá no centro da colheita, o que cair, deixa no chão também. Deuteronômio 24, 19. Faltou 10, pastor. Faltou? Pode ler, por favor. Não seja rigoroso demais ao fazer a colheita da vinha, nem volte para recolher as uvas que estiverem caído no chão. Deixe-as aos pobres e estrangeiros. Eu sou o Senhor, Deus de vocês. No caso aí foi uva, né? Foi uva. Obrigado. Deuteronômio 24, 19. Quando o teu campo cegares a tua cega e esqueceres uma gavela no campo, não tornarás a tomá-la. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será, para que o Senhor, teu Deus, te abençoe em toda a obra das tuas mãos. Aí ampliou um pouquinho mais esse conceito, não apenas deixar as bordas da cega é a colheita, e messe é a lavoura toda, né?
E também lá no meio, se cair alguma coisa no chão, aqui ele ampliou um pouquinho. De repente você está fazendo os feixes, feixe molho, ou molho, como alguns dizem, mesma coisa. Eles amarravam, né, aquelas espigas e levavam. Só que de repente estava carregando, colocando lá no carro de boi, esqueceu uma gavela. Como chama? Gavela. Esqueceu uma gavela, ou seja, um molho ou um feixe, esqueceu lá. Esquecemos! Não, deixa lá. A Bíblia diz que quando esquece, para deixar lá. Esquecimento é abençoado, né? Para alguns esquecimento é abençoado. Imagina, alguém está procurando lá espiga, de repente acha um peixe toda, aí já economizou tempo, né? Então Deus providenciou para que os órfãos, os estrangeiros, as viúvas e os pobres pudessem ter o seu suprimento dessa maneira. Então, e ninguém precisa pensar, estou mendigando nada. Estou mendigando nada. Eu estou andando por aqui e pegando o que é meu. Não faça isso na fazenda hoje em dia, né? Tá bom? Você pode ter algum problema aí. Versículo 3. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores, por sua casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, por qual é família de Isso, Boaz já foi apresentado, esse homem rico, fazendeiro, e a Ruth, ela foi apanhando aquelas espigas atrás dos que iam colhendo, né? E sem querer querendo, numa casualidade, essa casualidade é chamada de providência também, né? Então as coincidências, né, que às vezes nós nos deparamos, elas são uma direção de Deus para as nossas vidas. Quais as coincidências que você já encontrou na vida? Acredito que várias, né? Então essas coincidências para o crente, elas são muito mais do que coincidências, né? Elas são providência de Deus. Então nós não falamos coincidência mais, tá? Quando nós não conhecíamos Cristo, a gente falava, por coincidência. Não, hoje nós falamos por providência. Deus dirigiu. Por coincidência eu te encontrei agora. Não foi coincidência, não. Deus tem um plano em cada encontro nosso. Um homem de Deus está atento às pessoas simples. Nós falamos sobre ricos, agora vamos falar também das pessoas simples. Você precisa se atentar para as pessoas simples. É muito ruim quando alguém esquece das pessoas simples, das pessoas pobres, das pessoas sem cultura, dos analfabetos, das pessoas que não tiveram oportunidade. Isso mostra um orgulho, mostra uma soberba, e isso depõe contra você. Deus sempre atenta para essas coisas, tá bom? Por que a Bíblia não fica falando assim, não desprezem os ricos, não deixem de se atentar aos ricos? A Bíblia não tem conselhos assim. Cuidem dos ricos. A Bíblia não tem conselhos assim. Eu não vou nem explicar por quê, né? Você sabe por que não tem ordens assim. Por outro lado, há muitas e muitas ordens para você cuidar das pessoas menos favorecidas. As pessoas com menos evangelho, menos oportunidade de ter o evangelho. Você precisa cuidar dessas pessoas. Porque Deus, diferente da teologia da libertação, só quem é mais velho sabe o que é a teologia da libertação, mas ela ensinava, esse ensino errado, né? Que Deus fez opção pelos pobres. A Bíblia nunca disse que Deus fez opção pelos pobres. Pelo contrário, o Senhor Jesus falou, os pobres sempre vocês vão ter com vocês. Não precisa fazer opção nenhuma. Você vai esbarrar com o pobre aí o tempo todo.
Quando você vai no espelho e dá uma topada no espelho, né? Versículo 4. E eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor esteja convosco. E disseram-lhe eles: o Senhor te abençoe. Alguns comentaristas pararam aqui e fizeram um comentário bem correto, eu acho. Isso não é comum. Isso não é comum. Boaz cumprimentar os funcionários. Tem pessoas que já apanharam na mão de alguns patrões, né? Nem falava bom dia, tratava como menos do que funcionário, né? Mas um funcionário precisa ser muito bem tratado. Quem tem negócios precisa tratar muito bem. Por várias razões. Primeiro que não é fácil arrumar funcionário bom. Não é fácil. E quando você tem você precisa fazer uns agrados, uns mimos. E pelo menos você precisa ser respeitoso para com eles. E aqui Boaz é um homem rico, não há dúvida nenhuma que ele é rico, o texto já deixou claro. Mas é um homem que ele tem respeito para as pessoas mais simples. Um apanhador de feixes, de qualquer coisa, né? Apanhador de qualquer coisa. São pessoas que são sazonais, elas trabalham por temporada. E às vezes são pessoas que vêm de outros lugares. E elas precisam ser cuidadas. Elas estão longe de seus familiares, elas estão lutando na vida para tentar conseguir alguma coisa para voltar para os seus familiares e poder sustentá-los. Então eles estão longe dos familiares, eles estão num lugar que facilmente eles poderiam ser enganados. Por exemplo, tem pessoas, só velhos também que sabem, da tal da Serra Pelada. A Serra Pelada foi o sonho de muitos paulistanos, pessoas que viviam na cidade de São Paulo. Estava lá trabalhando no escritório e tal, eu vou me aventurar na Serra Pelada. Porque tinha o que lá? Ela é pelada agora, né? Mas tinha ouro. Agora é um buraco. Né? Agora é um buraco, uma cratera gigantesca. E as pessoas deixavam seus familiares, falaram, daqui a alguns meses eu volto, mas volto rico. E chega lá e acha mesmo umas pepitas de ouro e tal, mas é tanta gente que havia briga, havia imoralidade, bebedeira e havia as vendas, as vendinhas onde eles compravam as coisas para fazer comida. E o preço era exorbitante. Tinha pessoas que não se davam ou não conseguiam garimpar o suficiente para pagar a sua dívida na venda, porque ia pendurando lá, né? Daqui ninguém sai mesmo, né? E aí as pessoas iam acumulando suas dívidas e tem pessoas que ficaram ali como escravos. Sim, escravos. Era um trabalho escravo. Você tem que trabalhar para pagar. E ele nunca conseguia, porque ao trabalhar para pagar ele precisava comer também. E a dívida só ia aumentando. E hoje há ainda trabalhos escravos no Brasil. Eu não quero ficar aqui dizendo onde, né? Você faz uma pesquisa, você vai descobrir que há trabalhos escravos. Mas Boaz não era esse homem. Ele era um bom patrão. E o cumprimento que ele dá aqui é um cumprimento inédito. Você não encontra na Bíblia. O Senhor seja convosco. E aí eles também, o Senhor te abençoe. Meu patrão, Deus te abençoe. Obrigado. Então é um ambiente de respeito. Você como empregado, você sempre agradece a pessoa. Não, eu fiz meu trabalho, estou ganhando meu salário porque eu trabalhei. Sim, mas agradeça. Agradeça. E você como patrão também. Ah não, manda embora, trago outro. Não, agradeça. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Boaz era esse homem. Nós somos servos de Cristo. Mas o Senhor Jesus é tão respeitoso, tão respeitoso. Ele te trata com tanto mimo, que ele falou, já não vos chamo servos,
Porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho-vos chamado amigos. Patrão, amigo, né? Senhor de escravo, amigo. Versículo 5. Depois disse Boaz ao seu moço, que estava sobre os segadores: quem é esta moça? Então Boaz, ele vê, o bom proprietário, né? Patrão, ele está sempre de olho, né? O que está acontecendo? Ele finge que não vê, né? Patrão bom é assim, ele sempre finge que não vê. Mas ele está vendo tudo que está acontecendo ao redor. Tem uma moça, tanta moça ali, né? Mas estou vendo uma moça diferente ali. Quem é essa moça? É o plano de Deus, meus irmãos. Deus está te vendo. Mesmo que você esteja numa situação difícil, mesmo que você esteja como Ruth, eu imagino Ruth andando pelas fazendas e falando: Senhor, me dê 2 bênçãos. Primeiro, que eu consiga alimento para minha sogra e para mim. Segundo, me livra dos homens malandros. Lembram qual a nacionalidade dela? Moabita. Bonita, né? Moabita, e facilmente uma moabita em Israel é confundida como aquela mulher, né? Você sabe. Então ela certamente estava orando: Senhor, dá-me sustento e proteja-me dos homens que querem abusar de mim. E abusar mesmo, sexualmente, tá? Ali era comum. Você vai ver no próprio texto que isso era comum. Versículo 6. O servo respondeu: essa é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moab. Opa, quando falou Noemi, acendeu uma luz nele, porque embora faça 10, 12 anos, mas essa mulher era conhecida, porque era da região de Belém, era a esposa de Elimeleque, e era a mulher que foi embora para Moabe. Então ficou conhecida aquela mulher. E é assim, Israel é mais ou menos igual Jacutinga, né? Você cumprimenta a pessoa, fala o nome, e aí ele pergunta: você é de qual família? Ele já quer saber. E sabe que eu estou me pegando fazendo isso? Você também, Tiago? Eu já estou perguntando, e eu converso com a pessoa, principalmente se é jovem, né? Eu falo: e de que família você é? Eu falei: não é possível, eu estou fazendo isso? Você já está fazendo isso, né? Famílias são muito importantes. A família que dá o vínculo com a sua família. E Provérbios fala isso também. Fala para os mais jovens tratarem bem o amigo do pai. Então eu falava assim para os meus filhos: olha, trata bem os meus amigos, porque um dia você vai precisar deles. E olha, são inúmeras vezes que eu vi os meus filhos dependerem dos meus amigos. Dependerem ou serem abençoados pelos meus amigos. Então olha que vínculo atraente, né? Um ajudando o outro, uma família ajudando outra. E Boaz, ele quer saber quem é aquela moça. Aí eles falam não apenas que é tal moça, mas é parente de Noemi. Versículo 7. Disse-me ela: deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio desde pela manhã e está aqui até agora, menos um pouco que esteve na choça. Ela não falou para Boaz, tá? Então é o funcionário, o encarregado dos segadores, que está dizendo como aconteceu. Então ela falou com ele: posso ficar aqui nessa área recolhendo aí as coisas? É quase que ela estivesse falando assim: eu sou pobre, ou sou estrangeira, ou sou viúva, então eu preciso desse favor. Então ela estava ali só um tempinho, que ela saiu para alguma outra coisa, né? Para a choça ali, para onde eles
se reuniam, talvez para um lanchinho, não sei. Então essa moça tem sido fiel, ela é trabalhadora, ou seja, parece, talvez eles pensavam, pela quantidade que ela está indo atrás, não é só para ela não, é para outras pessoas também. Então essa foi a apresentação que Boaz teve da Ruth e também da Noemi, embora Noemi não estivesse aqui. Meus irmãos, a necessidade, ela está nas nossas vidas. Você precisa ficar atento. Atento porque há pessoas que vivem da rebusca, né? Respigar, rebuscar. Respigar é pegar o que sobra das espigas. Rebuscar é buscar. Buscar novamente, rebuscar. Então, essa jovem, ela está rebuscando. E há muitas pessoas rebuscando, viu? Aqui nós estamos no meio do trigo, né? Nós estamos bem fartos. Aqui é como se fosse um silo. Sabe o que é silo, né? Então, nós temos um ambiente aqui com muito trigo, com muito alimento. Mas tem gente que está rebuscando. Tem gente que está indo atrás para pegar alguma coisa que cai de nós. Você tem deixado cair alguma coisa de você? Ou está guardando tudo? Aí cai, você pega. Sabe quando você está com a mão cheia e cai uma coisa, é mais vantagem você ir adiante do que pegar? Mas tem pessoas não, querem pegar, aí cai tudo que está na mão, aí pega. Será que nós estamos sendo tão mesquinhos a ponto de não deixar cair atrás de nós algumas espigas? A palavra de Deus é o nosso alimento e nós precisamos dar para algumas pessoas. Tá bom, tem algumas pessoas que são preguiçosas. Em vez de ir nas lavouras para buscar, elas estão em casa. Eu sei que é pedir demais, mas às vezes você tem que ir com tanto de espigas na casa das pessoas, porque elas estão com preguiça demais para ir atrás, ou vergonha de rebuscar. Sabe, as pessoas que se sentem, mesmo sendo pobres, mas se sentem com orgulho ferido, né? Tem pessoas assim, elas não têm o Evangelho, elas não têm a palavra de Deus e elas não têm coragem de ir atrás de quem tem. Então nós precisamos ir atrás delas. Fica atento porque atrás de você sempre tem alguém rebuscando. Você já percebeu, né? Pessoas pedem oração para você, mesmo sem serem crentes. Elas estão rebuscando, porque aonde elas frequentam não tem isso que elas veem em você. Você já viu que tem pessoas que fazem perguntas da Bíblia para você? Elas estão respigando, elas estão rebuscando, elas estão vendo se cai alguma coisa de você. Nós precisamos estar atentos. De repente, você é uma pessoa que não está com o coração na lavoura. Então você nem sabe do que eu estou falando. Mas se você está na lavoura de Deus, você precisa ficar atento que na lavoura sempre tem gente rebuscando. Sempre tem gente precisando de você. Deus abençoe. Vamos orar. Gratos somos a Deus porque nós temos muito além do que nós imaginávamos ter. Em Cristo Jesus nós temos toda sorte de bênçãos. Mas, ó Pai, tem tantas pessoas que não têm. Algumas estão com medo, com vergonha, ou impossibilitadas de buscar. Mas nós pedimos a Deus, dá-nos um coração tão sensível que observemos atentamente essas pessoas que estão rebuscando alguma coisa na vida espiritual. E que, ó Deus, sejamos generosos em conceder para elas.
para que elas não tenham que buscar tão longe para outras fazendas, outros lugares, mas que elas encontrem em nós a Tua palavra. Nós oramos pedindo isso para cada irmão aqui, em nome de Jesus. Amém.